Nesse assunto, justamente estamos falando sobre isso, o ex-presidente falava justamente sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que amanhã julga a ação que pode torná-lo inelegível. E vamos conversar agora com o advogado eleitoral Ricardo Stella. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia. Ricardo, então você até acompanhou aí ao vivo conosco aí na expectativa de entrar no ar conosco as palavras do ex-presidente Bolsonaro, que queria que você analisasse essa tese aí, que é o que parece será da defesa a partir de amanhã. Tá bom, primeiramente bom dia, muito obrigado pelo convite. Nitidamente, a tese que ele foi colocada é em relação a 2017, quando do julgamento lá da chapa Dilma Temer, né? É uma teoria bem plausível, tendo em vista lá, quando é uma ação que a gente chama, né, ação de investigação judicial eleitoral, onde se apresentam as provas no momento da propositura da ação, enfim, ela é bem restrita em relação ao seu objeto. Eu entendo a posição, eu concordo em relação a novas provas serem juntadas em momento posterior, causa certa estranheza, não é o posicionamento majoritário em relação a isso. De qualquer sorte, o julgamento ainda não iniciou, né? Não temos ainda o tamanho, a proporção e o peso dessas provas juntadas a posterior aí da propositura da ação, como elas vão ser julgadas, né? Que deve iniciar amanhã às 9 horas da manhã, como foi bem colocado aí. Ricardo Stella, agora a pergunta do nosso comentarista, o Cristiano Vilela. Doutor Ricardo Stella, muito bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Doutor Ricardo, nós temos esse caso envolvendo Jair Bolsonaro e, naturalmente, é um caso que desperta as paixões políticas, né? Muitos apoiadores e também muitos críticos ao ex-presidente. É um caso que realmente vem despertando a atenção. E nós tivemos aí na semana passada um caso igualmente polêmico de Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato cassado, foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Gostaria que você fizesse um comparativo entre os dois casos para que o público que acompanha possa entender as semelhanças e diferenças dos casos. Claro, o doutor Cristiano é um expert no assunto, né? Mas em relação aos dois casos, são dois casos bem distintos, são duas ações completamente diferentes. Uma se tratava de registro de candidatura do Deltan Dallagnol, uma impugnação ao registro de candidatura do Deltan, em relação ali à elegibilidade dele pelos processos administrativos ao qual ele respondia enquanto membro do Ministério Público. E a outra agora, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, é em relação a uma ação de investigação judicial eleitoral que condenaria, caso seja confirmada essa condenação, né, seguindo em frente, uma inelegibilidade por fatos que aconteceram ali anterior ao registro. Um trata das condições no momento do pedido de registro de candidatura e outro trata de condutas posterior ali durante os atos que estão sendo investigadas. São duas ações distintas. A do Deltan, e aí vale frisar que no momento ali no tribunal lá de Curitiba, né, lá do Paraná, ele foi considerado elegível, né? Foi uma votação unânime no primeiro momento, o TRE de lá considerou que o Deltan Dallagnol, então ex-deputado agora, Deltan Dallagnol, teriam as condições para ser candidato. São duas ações distintas, mas os efeitos são praticamente os mesmos. Considerado ali, então, que por ele ter saído, né, do Deltan, por ele ter saído do Ministério Público antes do julgamento ali de ações disciplinares internas dentro do Ministério Público, ele estaria, então, inelegível por questão da ficha limpa. Já a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai começar o julgamento amanhã, é uma ação de investigação por condutas que ele praticou ali nessa caso específico dessa ação proposta pelo PDT que se inicia amanhã o julgamento, seria por ele ter utilizado, a acusação utilização ali por uso indevido dos meios de comunicação e ao abuso do poder político ali naquela convocação e na transmissão daquela reunião com os embaixadores, né? São dois pontos bem distintos, mas os efeitos são praticamente os mesmos ali. Agora, Ricardo, para que nosso público possa entender, o que o ex-presidente falou há pouco lá, seria o seguinte: então, esse fato foi levado pelo PDT ao TSE, mas o que ele está dizendo é o seguinte: ao longo desse período aí, também vai se colocar a minuta do golpe, o 8 de janeiro, a possibilidade da participação direta ou não do Bolsonaro, dos seus aliados, ou seja, esse contexto está sendo levado também para amanhã. É isso que ele está dizendo, então, quando ele diz o seguinte: olha, o caso é esse, mas ao longo desse processo está sendo apensado, então, outros fatores, estão sendo apensados outras provas, então seria isso?
colocação do ex-presidente, que ele colocou em relação à juntada posterior de provas, é o comum, é o usual numa ação dessa, é você já apresentar a acusação, né, propor a investigação judicial eleitoral com as provas, com as testemunhas, com o rol de testemunhas e todas as provas ali que dependam ali de você, que seria possível juntar. Ali, nesse caso da chapa Dilma Temer, que foi julgado em 2017, que proporcionou, que indeferiu a juntada de novas provas durante o curso do processo. O que nesse caso em específico agora, e aqui não dá para falar que foi uma decisão de um único ministro, porque todas as provas, todas as ações tomadas inicialmente pelo ministro relator foram referendadas depois em plenário. Então, pode-se falar que a decisão de agregar lá a minuta desse encontrado lá, né, do suposto decreto, então ela foi considerada como válida e deveria ser juntada no processo, foi considerada pelo TSE no seu pleno, né, no plenário foi referendada essa decisão. Então essa é a grande questão que o ex-presidente colocou, da juntada de novas provas, em tese novas provas, para o julgamento da ação que tinha por um objeto muito claro inicialmente, que seria o abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, tão somente lá na reunião dos embaixadores, que no meu ponto de vista é o que deveria se cingir. É óbvio que a gente também tem que ter uma responsabilidade de falar, existem pontos que estão sob sigilo dentro do processo, então pode ser ali que tem alguma outra questão que a gente não teve acesso e pode ser por isso que deve ter sido considerado, porém, até o que a gente teve acesso do processo, a gente não vê grandes ligações entre aquela possível minuta e dentre outras provas que podem ser juntadas posterior. Eu vejo com um certo, como eu disse, com uma certa estranheza, mas quero acreditar que a gente tem aí, então, alguma outra prova que possa estar sob sigilo que deve ter levado a essa juntada, mas causa estranheza ao que a gente tem acesso do processo nesse momento. Cristiano Vilela. Doutor Ricardo Stella, e aí analisando estritamente o ocorrido, né, o objeto dessa ação, que é a reunião com os diplomatas, com os embaixadores estrangeiros. Na sua opinião, o senhor entende que essa reunião, ela teve potencialidade eleitoral, ela deve ser justificativa para a procedência da ação, ou você entende que essa reunião não afetaria, poderia ser analisada dentro de um outro campo, mas não dentro da seara eleitoral? Olha, doutor Cristiano, primeiro é bem colocado a posição que me antecedeu, a sua posição que me antecedeu aqui. O objeto entendo ser um pouco frágil em relação a um desfecho tão sério quanto uma inelegibilidade, né? É uma ação muito séria que deve ser instruída de forma impecável. Só para recapitular, a ação em específico foi proposta em relação a uma reunião que foi transmitida, pela TV Brasil, foi transmitida para as redes do então candidato, né, à reeleição, presidente Bolsonaro, à época, e você tem lá, em tese, você teria a potencialidade, principalmente pelas redes. Tá? Eu vejo que o objeto, por exemplo, até uma tese da defesa, muito bem escrita, inclusive, você tem lá a questão de, são embaixadores que não teriam votação no Brasil, que não teriam interferência dentro do processo eleitoral, e o que eu achei interessante da alegação da defesa é que ele, inclusive, para essa reunião, foi convidado, inclusive, o então presidente do TSE para a reunião. Então, isso me parece que a tese, claro, a gente tem aí a responsabilidade de lembrar que tem alguns pontos que estão sob sigilo dentro do processo, mas até o que se teve acesso, eu não vejo, na minha humilde opinião, potencialidade para alteração do pleito. Então, seguindo essa linha estritamente técnica, deixando paixões de lado, estritamente técnica, eu entendo que é uma ação um pouco frágil nesse sentido. Agora, doutor Ricardo, a expectativa amanhã, né, o início do julgamento, inclusive outras datas na próxima semana foram agendadas pela possibilidade desse julgamento avançar. Naquele julgamento anterior de Temer e Dilma também, o julgamento foi muito extenso também. Então essa é a expectativa, mas ao que tudo indica lá também em Brasília, poderia haver um pedido de vista, né, do ministro Cássio Nunes Marques. Então, na prática, 30 dias mais 30, temos o recesso. Então esse caso aí pode ser empurrado lá para setembro, essa análise. Também há esse instrumento que pode ser utilizado amanhã, esse pedido de vista, então adiaria esse julgamento. Eu não tenho dúvidas que esse julgamento será extenso. Sem sombra de dúvidas,
ele tem a data de início, mas nós não temos a data da conclusão. Claramente, é um caso muito, muito conturbado, ele traz muita discussão. Eu entendo que amanhã a gente talvez não consiga nem terminar o voto do relator. Eu acredito que a gente vai ter pedido de vistas, vamos ter outras manifestações. Eu não acredito que foram reservados amanhã, o dia 22, 27 e 29. Eu não acredito, vai me surpreender se esse julgamento terminar no dia 29. Sinceramente, eu acredito que a gente vai arrastar sim mais alguns meses aí. Conversamos então com o advogado eleitoral Ricardo Stella, falando da expectativa deste julgamento importante amanhã no TSE, e é claro que voltaremos a falar com o senhor sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Muito bem, vamos